E na semana política, ou no fim de semana, sobretudo, notou-se quase um mal-estar contra a atual direção do PS, que parece que insiste em não descolar. João Vasco, estamos a ver bem o assunto ou tens outra visão? A direção do PS não tem que descolar. O que não descola são as sondagens. E não descola. O António Costa não parece convencer esmagadoramente, de forma idílica, rápida, tudo e mais alguma coisa. Ele, de facto, não é um Gaviscon que toma-se o António Costa, passa a azia no estômago e o mal-estar dos intestinos, não é? Tentemos ser razoáveis aqui. A história do Syriza levou a que houvesse uma urgência numa data de frases absolutamente bombásticas sobre o futuro de todos nós. Porque foi isso que o Tsipras e o Varoufakis fizeram perante a Europa inteira, não é? Portanto, messianicamente, qual profetas da grande salvação e da utopia vinda do mais fundo, da pitonisa mais funda, aí estavam eles com os seus cavalos alados na terra do Neverending Story, em Fantásia. A realidade demonstrou que não era assim, mas a reação dos partidos à esquerda, um bocadinho por toda a Europa, não os comunistas, que também são à esquerda, mas os outros, os moderados, acompanharam titubeantes e sem direção esta nova vaga de frases feitas e amanhã se canta. O António Costa não navegou nem esta onda, e mal, porque podia ter navegado a favor ou contra, não interessa, mas não a navegou, foi titubeante. E depois tem um panorama à esquerda do Partido Socialista que não está quieto. Não é? É impossível uma pessoa fazer um acordo com alguém que não está quieto. Uma pessoa vai-lhe estender a mão e o gajo tira a mão, agora já é outra mão, depois é outra, depois não sei o que. E a verdade é que depois, no fim, com esta história europeia, essencialmente, não tem a ver com a política interna, tem a ver com a história europeia. Costa parece não se posicionar de forma absolutamente agressiva em defesa do bom povo português contra os desmandos de Albuquerque, Machete e Passos. Eu julgo que é cedo para avaliarmos isto tudo. Mas que dentro do PS já pedem mais músculo, pois já, Paulo querido. Eu vou dizer aquilo que tu disseste da tabadeira, mas basicamente acho que é um bocado, pronto, os meus argumentos terão outras lógicas, obedecem outras lógicas, mas dizem essencialmente o mesmo que tu disseste. Ou seja, eu acho que há três coisas que jogam ou que estão no tabuleiro a jogar contra António Costa. A primeira e a mais forte, evidentemente, é a questão dos média, portanto, a questão do jornalismo. Nós, pronto, eu repito isto e continuarei a repetir sempre, não é? Porque, quer dizer, neste momento a imprensa portuguesa e, sobretudo, portanto, a imprensa que ainda joga alguma coisa, porque não são os jornais, ou não são os pequenos jornais, os jornais de baixa tiragem, é a televisão e 2 ou 3 jornais de maior tiragem, não é que seja grande, é o de maior tiragem. E o outro, que não sendo de maior tiragem, tem alguma importância na política, e, portanto, naquele guião político. Portanto, tudo isso, todos atribuídos num regime hegemónico, portanto, a comentaristas de direita, à direita, à visão de direita, pronto. E, portanto, é muito difícil a qualquer, não é só uma questão de um discurso alternativo, é passar-se portanto, qualquer coisa que não seja negativa, não é muito negativa sobre António Costa. Portanto, esse é o primeiro, é uma das três coisas que ele tem contra ele. A segunda coisa que ele tem contra ele é uma mudança uma mudança que está em curso no eleitorado português. O eleitorado português está farto do chamado Bloco Central, está sobretudo farto portanto, dos partidos que têm governado Portugal, o CDS, o PSD e o PS, está muito farto e, portanto, tem alguma... Não é que não vá votar a seguir, não é isso. Quer dizer, não tem entusiasmo nenhum com isto. Portanto, não se entusiasma. É extremamente difícil, nesta altura, motivar o eleitorado português.
E isto joga, evidentemente, contra de Costa, quando estamos a falar das sondagens, né? Porque as sondagens é ir perguntar aos eleitores, aos potenciais eleitores, o que é que eles tencionam fazer. A terceira coisa é que da Europa, e sobretudo da Grécia, mas não só, estão a superar ventos de mudança. Portanto, pronto, foi o Syriza que os começou a superar, o Podemos está a ajudar, e nós sabemos, os ventos que vêm aí são ventos de mudança. Estes ventos provocaram uma espécie de cisão no PS, não é? Nós temos um PS que mais ou menos procura aderir ou procura navegar à popa este vento, e depois temos um PS que procura navegar à belina, portanto, que vai contra estes ventos de mudança, que olha para eles de lado, que não tem a certeza sobre eles e, portanto, tem reticências e, portanto, não avança. Eu acho que estas três coisas estão contra António Costa. Contudo, e tal como disse o João Vasco Almeida, eu acho que é muito cedo, para pormos. É assim, o António Costa tem um perfil e uma personalidade conciliadora e, portanto, ele, quando chegar à altura, portanto, as duas partes em que o PS está dividido, nessa altura ele verá a quem é que deve piscar mais o olho, se mais para a esquerda, se mais para a direita. Eu continuo a achar que devia ser mais para a esquerda, mas isso é aquilo que eu penso. Eu não sou sequer eu não tenho voto na matéria, mas tenho confiança em António Costa no sentido em que sei que é um jogador de xadrez e, portanto, na altura fará a sua jogada. Isto é quase como aos filmes dos Oscars. Por exemplo, o Grande Budapeste Hotel não ganhou o grande filme porque estreou no início do ano. E, portanto, ao longo deste tempo todo, o filme mais recente, aliás, quando os filmes que vão aos Oscars são os que estreiam já no próximo do fim do ano. Estão dos mais próximos, há mais emoção e mais emotividade e identificação com as pessoas. Portanto, o António Costa, enquanto não há eleições, tem que estar calado. Acho que é esta a estratégia que ele está a seguir. Porque quanto menos falar, menos se queima. E continua a parecer que ele é a alternativa a uma não alternativa que não existe. Portanto, ele já ganhou. Ou pelo menos, na ideia dele nós já ganhamos. Vamos agora estar quietinho, que é para não nos queimarmos. Porque o governo deixa estar, porque o governo vai se queimar. O governo dizia assim, em janeiro, eu tenho aqui uma notícia em que ele dizia assim, os portugueses já perceberam todos. Este governo não tem nada para dar. Este governo está esgotado. Este governo já não tem nenhuma solução. Este governo está a marcar o passo. E pior, a fazer-nos a todos perder tempo. Porque este governo é necessário ser mudado para que o país possa efetivamente mudar. Ora, um líder que diz isto tem já que ser consequente com as suas ações. Tem que todos os dias estar a pedir a demissão do governo para poder finalmente ele vir apresentar as soluções que ele diz ter. Mas não, ele está à espera do calendário. Ok, porque já sabe que a seguir, de acordo com o calendário, é ele. Porque, como dizia o anterior líder do partido dele, ele está ali à janela, à varanda do município, a ver a banda passar, a aumentar a conta da luz, a cobrar as taxas e as taxinhas, a demonstrar que não é nada diferente do governo, mas já tem o seu plano, porque ele vai chegar ao governo por esgotamento natural do que está. Aliás, se fosse o António Costa no governo, ele estaria se calhar a fazer exatamente a política, talvez com umas diferenças sociais e tal, não é verdade? Mas ele estaria a fazer exatamente a mesma política, ou até pior, de outra camuflagem, que o atual governo está a fazer, e ao fim de 4 anos iria naturalmente esgotar-se e viria outro, e aí vamos ter outra vez aqueles saltinhos em que o povo português anda sempre a votar no PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD, CDS, PS, PSD, PS, PSD, CDS, PS, PSD, PS, PSD, CDS. Pronto! E onde é que está a alternativa? Não é nos radicais de esquerda, nem nos radicais de direita. As pessoas não querem isso. A alternativa é ali uma quebra no bloco central. Isso sim. Ainda não há. Talvez mais emocionalmente, mais próximo das eleições. Quem sabe se virá a aparecer. Eu estive a ver este fim de semana, fala-se de vários partidos que estão a ser feitos. Isto sim é um sintoma. E um sinal. Um sintoma da democracia como ela está, um sinal de que aquilo poderá mudar. Vamos ver. João. Pois eu não acredito nada que a revolução apareça do extremo centro, não é? Nunca percebi o que era o extremo centro. Portanto, os 50 mil partidos que podem aparecer
têm de responder a uma só pergunta, que é a pergunta que é o anseio das pessoas, que é a credibilidade. Isto é, eu tenho que acreditar de facto. E eu acho que a população portuguesa hoje não acredita em ninguém. Em ninguém. Na Catarina Martins, nem sei lá, no advogado, nem no Costa, nem no Passos. Não acredita, não acredita. E isto não se resolve criando partidos de extremo centro ou da ala direita, da ala esquerda, da ala direita do partido de B ou C. Costa tem um problema grave que vai ter que resolver. Eu acho que ele sabe, que é a Câmara. A Câmara, o Cerejo, o nosso camarada Cerejo, no público, fez saber que não há atas da Assembleia Municipal há não sei quanto tempo, ou que elas não são públicas e tem que se ir lá pedir, e que parece que escondem as atas. Não escondem, mas parece que escondem. Diz-se também que há contas da Câmara Municipal de Lisboa que ainda não estão sancionadas pelo Tribunal de Contas porque houve atrasos. Há aqui pequenas coisinhas breves que vão saindo nos locais, não é? Nos jornais, nas secções locais dos jornais, que por hora não têm interesse absolutamente nenhum, são questões administrativas, até corriqueiras, mas quanto mais a luta aquece, mais o Cerejo lhe apetece. E se isto for verdade, em época de eleições, o nosso camarada Cerejo e outros, muito atentos às realidades das autarquias e principalmente da Câmara Municipal de Lisboa, não deixará de fazer a António Costa aquilo que fez a João Soares ou que tem feito a outras pessoas. Eu não estou a dizer que bem, não é? Estou a dizer que faz o seu trabalho, depois a realidade ou o torna um extraordinário jornalista ou o torna um jornalista com alguns problemas. Mas por hora, nós o que temos do registro das suas reportagens é de facto trazer à baila problemas que aparentemente não são nada e que depois podem tornar de alguma coisa politicamente complicada. Não estou a dizer juridicamente, não estou a dizer sequer do ponto de vista criminal. E António Costa tem de ter atenção ao escrutínio que vai fazer, porque do outro lado vai estar que se vai fazer sobre ele, porque do outro lado vai estar um discurso tão simples. Eu só me apetece, vou ser sincero, apetece-me escrever discursos para o Passos Coelho. É tão fácil, porque é muito fácil, vai ser salvei-nos de uma forma extraordinária, mas não vai dizer que a nossa dívida pública neste momento é maior que a grega. Salvei-nos e agora somos livres, mas não vai dizer que estamos completamente prisioneiros dos mercados. E basta a Arábia Saudita e uma papoila no Afeganistão e 3 criancinhas na China ou na Índia para dar a volta a isto tudo. Mas o discurso vai ser salvífico. Um discurso salvífico em Portugal sempre funcionou. É a base do Dom Sebastião, não é? O sebastianismo, o Quinto Império, essas ilusões todas. Salazar. E António Salazar, claro, Salazar e Nossa Senhora de Fátima, aliás, há que ler a Cova dos Leões para perceber como é que Salazar de facto utilizou o discurso salvífico e da Igreja para se manter no poder. Portanto, o discurso de Passos vai ser fácil e o de António Costa vai ser difícil porque ele não pode dar esperança quando permanentemente Passos lhe vai dizer: desculpe lá, eu é que fiquei às costas com o vosso problema, com o problema que o senhor criou. Safei-nos do seu problema, eu só quero vir para cá outra vez para criar outro problema, para ter que vir o PSD outra vez limpar aquilo que vocês fazem. Não estejam lá sossegados porque o projeto vai a meio e o projeto é de salvar Portugal. Portanto, ao Dr. Costa, atento. Paulo. Pois. Tudo bem, acrescento aqui apenas a dimensão não política, ou se quisermos, em que a política é secundária, porque o que conta é a comunicação, e pronto, a verdade é que Portugal continua a não ter um órgão de comunicação social de centro-esquerda, e de preferência uma televisão. Não basta ter um jornal velho. Estamos a ouvir-te mal, Paulo, por isso é que eu te peço... João? Hoje a tua qualidade de internet está um bocadinho baixa. Portanto, estamos a ouvir-te um bocadinho mal. Não sei se tens alguma coisa. Arranja lá que eu... Não, eu aliás estou com, de facto, parece ter aqui algum problema de ligação, porque eu não te vejo a ti, ouço-te, mas não te vejo. Vejo apenas o Frederico. Bem, mas eu estava a dizer...
Isso para ti é uma sorte, só, não me ver. Eu estava a dizer, temos um problema, ou antes Costa e o PS têm um problema, é que Portugal continua a ter um órgão de comunicação social, de preferência uma televisão, que seja credível de centro-esquerda, já não digo de esquerda, mas pelo menos de centro-esquerda. Continua e, portanto, com 3 televisões completamente alinhadas com a direita, já nem digo o centro-direita, é mesmo a direita, é muito difícil, portanto, mesmo que houvesse um discurso bestial do ponto de vista do PS e tal, e mesmo que houvesse um discurso muito mau, ou não houvesse de todo em todo um discurso da parte do PSD, quer dizer, a comunicação faz, doura aqui a pílula toda que tiver que dourar e, portanto, torna isto muito, muito mais difícil. Portanto, eu sei que há uma franja não, eu sei que há uma grande quantidade do eleitorado que gostava de mudar isto, mas, quer dizer, sem se conseguir uma vaga maior, não se consegue mudar. E, portanto, as mordaças vão todas funcionar o mais possível e, portanto, temos esse problema também. Mas deixem-me lá fazer-vos uma pergunta, faço aos dois. Vocês não acham, tu levantaste uma questão que parece irrelevante, mas não é, parece para o público em geral, que é não há órgãos de comunicação social alinhados à esquerda, mas vocês não acham que se tivessem que existir, não existiam já? Isto é, que a esquerda não sabe isso perfeitamente e que não há gente com dinheiro à esquerda para os poder fazer? Posso responder? Pois, exatamente. Podes. Há um órgão de comunicação à esquerda, chama-se o Avante. Depois... Não, mas é isso credível. Desculpa, tem representação parlamentar. Não é isso. Mas eu não estava a falar de jornais doutrinários, porque isso há vários. Estava a falar de facto. Jornal doutrinário, tens o jornal doutrinário do Bloco Central, chama-se Expresso. De um lado tens o Avante, do outro lado tens o Expresso. Depois tens uns resquícios de negócios, que já vêm uns mais históricos do que outros. Por exemplo, o Público foi uma cisão de jornalistas do Expresso. O Diário de Notícias é um jornal histórico. Outros jornais históricos, entretanto, desapareceram, como o Comércio do Porto e o 1º de Janeiro, mas mantiveram. E em Lisboa tens a República, Capital, Lisboa e o Popular. Quer dizer, pronto, esses também já desapareceram todos. Portanto, a comunicação social foi-se regularizando e foi-se amaciando. E hoje, eu ainda estava hoje a pensar e a refletir numa situação, por exemplo, o líder, o António Costa, a gente está aqui a fazer a pergunta e o Paulo colocou agora a questão dos jornais. Então, mas o António Costa tem um irmão, meio-irmão, diretor do Expresso. Portanto, e que até colocou o seu lugar à disposição quando o irmão decidiu avançar, nem sequer quando foi eleito. Já sabia que ele ia ser eleito, se calhar. Não, quando decidiu avançar para dirigir o PS. E a demissão não foi aceita, obviamente. Aquilo foi só um proforme. Se ele quisesse, se ele achasse mesmo que tinha problemas, demitia-se mesmo e ia para outro cargo, ou que não influenciasse a direção certa. Portanto, o mercado é naturalmente... é o tal organismo vivo e, portanto, se não há, é porque não há investidores, porque não querem sair do Bloco Central. E esse é que é o verdadeiro ponto. Os partidos hoje já estão tão demasiado próximos que entre os CDS, poderás dizer que não, mas, Paulo, diz-me lá quem é que quer quebrar o Bloco Central? Quem? Querem todos ir para dentro do Bloco Central ainda. É o CDS a tentar puxar-se e o LIVRE e o Marinho Pinto a tentarem meter-se e toda a gente a tentar meter-se lá dentro. Não é verdade. O João não é verdade. Não há um alinhamento, não é uma questão de Bloco Central. Tu podes dizer que o Expresso é o Bloco Central. Bem, talvez eu pudesse concordar só para não discutirmos muito, não é? Agora, vamos ver uma coisa. Por exemplo, o Público, que é um jornal... Está bem, mas deixa só dizer-te isto. O Público, que é um jornal, pronto, com alguma respeito, não sendo um jornal de centro-esquerda, mas é um jornal com alguma respeitabilidade. Com alguma, pronto, independência, se tu quiseres, é capaz de ter a coisa mais, não é que seja independente, mas a coisa que nós podemos apontar como mais equilibrada. Bem, o Público tem uma tiragem à volta de 20 mil, acho que menos, não é? Portanto, a representatividade, a capacidade de influência do público, a capacidade de chegar de moldar a opinião das pessoas, do público, aliás, que não é um jornal feito para moldar, não é? Porque não é um jornal de tiradas curtas, é um jornal, portanto, de reportagem, é um jornal de coisas mais profundas, portanto, não é bem moldar as coisas, a gente não molda a opinião pública com artigos profundos, molda a opinião pública com soundbites. E, portanto, o Público não é sequer um jornal de soundbites, tira 20 mil. O jornal de soundbites, que
que ao correr da manhã tira 100 mil e faz o jogo completo. É que não é um jogo do Bloco Central, é um jogo abertamente à direita. Não, é só um jogo anti-Sócrates, porque eles até podem estar com o António Costa. Não, é um jogo aberto. bem. Bom, camaradas, é uma discussão para termos. Podemos ter isso amanhã, se calhar uma boa discussão. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação à televisão, que é aquilo que conta, porque é onde estão as grandes audiências, e as audiências que são manipuláveis de alguma maneira pelos média, tu tens neste momento em prime time, tens um ex-líder do PSD, 2 ex-ministros do PSD, 0, o resto é 0. Portanto, mesmo no CDS, 0. Portanto, não me venhas com a história do Bloco Central. Tens de ver o que é que os tipos do PSD... Quem é que são os tipos do PSD que lá estão? Se calhar fazem mais trabalho da oposição. Os do PSD fazem mais trabalho da oposição do que muitos do PS. Não fazem nada, isso é treta, isso é o que parece. Pronto. Mas não isso também é terceiro. Vai ouvir o homem lava mais branco da TVI, bem, vou-te contar, não é? Vamos falar disso. Camaradas, alguma nota final além disso? Eu queria fazer uma nota final do protesto da Academia de Hollywood. Eu acho sinceramente que o Birdman é um grande filme, muito bem realizado, e toda essa situação, mas não merecia ser o melhor filme, talvez o melhor realizador, ou então eu, porque Boyhood são 12 anos de trabalho ali e aquilo não é para qualquer um, ok? Portanto, o Boyhood merecia ou o melhor realizador ou o melhor filme entre o Birdman, que também devia lá estar. Agora, o Birdman levar os dois, não me apetece. E o Mário Augusto também foi da minha opinião. Paulo, alguma nota final? Eu escapei aos Oscars. Yes! Muito bem. Paulo querido não foi nomeado, pelo menos, que a gente saiba. Eu proponho, ainda dentro do cinema, proponho um documentário da BBC chamado Bitter Lake. Bitter Lake é o nome do lago ao pé do Golfo, de Suez, aliás, onde começou a ser forjado pelo Roosevelt e pelos homens da Arábia Saudita há muitos anos, o futuro que nos caiu em cima. É um documentário longo, tem 2 horas e muito, produzido pela BBC, como disse, e vê-lo é um trabalhão. Terão que encontrar maneira de o encontrar sem ser pelas formas mais... aliás, que agora até devíamos discutir isto, podem ser consideradas terroristas, mas... acho que devíamos fazer um programa sobre isso também. Sim, e não se percebe porque é que fecharam o acesso a um documentário tão bom, feito por um antigo deputado britânico, com uma perspectiva histórica única sobre o que aconteceu ao Afeganistão, que foi o que nos aconteceu a nós e que é extraordinário. Um abraço. Um abraço. Thank you.